Prosseguindo no estudo, interpretando o Apocalipse versículo por versículo, capítulo 13, versículo 18.4, quem é o anticristo? 3. Estamos vendo várias possibilidades de pessoas que a igreja deve observar como sinal de que está próximo ao arrebatamento. O comentário diz: todo presidente dos Estados Unidos deve ser acompanhado com atenção. Obama, Donald Trump ou Joe Biden. Alguns afirmam que o anticristo deve ser judeu e outros afirmam que ele deveria ser romano ou europeu. Qual a origem desta conclusão? Não existe nenhum texto na Bíblia que aponte o anticristo como judeu, mas a lógica aponta para esta conclusão. Na verdade, a Bíblia defende que ele será romano, ou líder do Império Romano, de onde eu extraio essa conclusão. Daniel capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, ou seja, Jesus é morto, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém e o santuário, ou seja, o templo. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Quem destruiu Jerusalém, quem destruiu o santuário após a morte do Messias? O Messias morreu ali próximo do ano 29, 28 ou 27 da era cristã, e no ano 70 da era cristã, os romanos destruíram o templo. Então, essa profecia de Daniel aqui se cumpriu no Império Romano. Bom, sempre lembrando, o que é o Império Romano hoje? O Império Romano, ele não está mais só na Europa. Os Estados Unidos é uma continuação do Império Romano. Ele foi colonizado, por ingleses, irlandeses, todos faziam parte do Império Romano, mas principalmente ele foi colonizado pela Inglaterra, que fazia parte do Império Romano. A América Central, e a América do Sul foram colonizadas por Espanha e Portugal, que também fazia parte do Império Romano. Então, o Império Romano hoje ele é bem mais extenso. Então, os Estados Unidos ele faz parte do Império Romano, e vamos lembrar também que os Estados Unidos ele construiu um Capitólio para substituir o romano, aquela divindade pagã romana, que os bispos, que aceitaram adorar eles, depois foram colocados por Constantino para dirigir a Igreja Católica, os bispos pagãos, entre eles o bispo Silvestre, que vai ser o primeiro papa dessa organização de Constantino, Bom, prosseguindo. O povo do anticristo é aquele que destruiria o templo e a cidade após a morte do Messias. Os romanos destruíram o templo e a cidade no ano 70 da era cristã. Logo, o anticristo será romano, ou seja, ele pode ser um judeu romano, mas ele surge aonde? O povo dele é o povo ligado ao Império Romano. Então, por exemplo, o Jared Kushner, ele é ligado aos Estados Unidos, que faz parte do Império Romano e que tem como símbolo a águia, o mesmo do Império Romano. Então, a possibilidade dos Estados Unidos ser hoje o representante dessa quarta besta de Daniel, que é a besta que sobe do mar do Apocalipse 13, é muito grande. Então, homens ligados aos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, ou um judeu de influência politicamente, como é o Jared, ou religiosamente, que nós veremos rabinos aí dos Estados Unidos, que também são candidatos, são pessoas que nós devemos observar. O comentário prossegue. Talvez um judeu romano, mas a profecia é clara, será romano. O maior representante do Império Romano nos dias atuais são os Estados Unidos da América. Devemos atentar para o fato do Império do Anticristo ser mundial. Logo, aquele que era um império formado pela Europa, parte da África e parte da Ásia, nos últimos dias será mundial, ou seja, o Império do Anticristo vai pegar desde a Europa, parte da
do norte da África, que pertencia ao Império Romano, e até as Américas. Por quê? Elas foram colonizadas, na época não pertenciam, mas foram colonizadas por países que faziam parte do Império Romano. Bom, eu vou citar agora um artigo no site da CPAD News, uma entrevista com o pastor Robert Jeffress. É um pastor americano muito influente lá, e ele fez um comentário sobre o Barack Obama na época, e esse comentário é importante para nós nesses dias, né? Claro que é uma possibilidade também, a gente não sabe se ele está certo ou errado. Ele falou também em termos de possibilidade, ele nem falou, não afirmou que o Barack Obama era o anticristo, mas ele afirma nesse artigo que as coisas que o Barack Obama fez estava preparando, pavimentando a estrada do anticristo, ele disse, tá bom? Bom, essa entrevista foi em 12 de março de 2014, ele é líder batista nos Estados Unidos, e ele afirma que Barack Obama pavimenta o caminho para o anticristo. O pastor batista Robert Jeffress, 58 anos, é líder da primeira igreja batista em Dallas, Texas, Estados Unidos. Uma igreja de 11 mil membros, bastante respeitada no sul dos Estados Unidos. Seu nome, porém, nunca teve tanta projeção nacional como agora. Depois de ter dado entrevistas e lançado um livro intitulado Perfect Ending, declarando, entre outras coisas, que o governo Obama está pavimentando o caminho para o anticristo. As colocações de Jeffress se tornaram logo populares e ele foi chamado a dar entrevistas às TVs e jornais norte-americanos para falar sobre o assunto. A Bíblia diz que os 7 anos de história antes da manifestação de Cristo serão caracterizados por esse ditador mundial, que comumente chamamos de anticristo. Bom, aqui ele está falando da manifestação de Cristo, na vinda de Cristo em glória, no fim da grande tribulação, né? Pode ser que ele seja um pós-tribulacionista. Ele vai usurpar as liberdades fundamentais das pessoas, como a liberdade de expressão, de adoração e de comércio. Ele vai lançar um ataque contra o povo de Deus e vai tentar mudar a lei moral de Deus, de acordo com Daniel 7:25. Ele também vai ser capaz de realizar todas essas coisas com pouca ou nenhuma oposição, pelo menos no início, né? Aqui eu até discordo um pouquinho nele, porque pela sequência de Daniel e Apocalipse, nós fizemos um paralelo. No começo ele ainda deve ter algum adversário, alguma resistência, mas a partir da metade da grande tribulação, o Apocalipse declara que ele receberá poder sobre toda tribo, língua, nação. Ele prossegue: quando eu estudei esse assunto, eu tive que me fazer a pergunta: como é que o anticristo pode usurpar tal liberdade sem qualquer oposição? E a minha resposta é que as pessoas foram condicionadas a desistir dos seus direitos muito antes desse ditador final chegar. E eu acho que você verá isso no governo do presidente Obama. Bom, por que ele está dizendo isso? Quando você lê o artigo é maior, você pode ler completo lá no link. O Barack Obama, ele estava defendendo que os americanos deveriam permitir que o governo gravasse todo tipo de ligação, que o governo pudesse, vamos dizer, grampear, como se diz no popular, toda a população. Porque eles diziam: olha, com o terrorismo rolando solto, os terroristas podendo estar aqui dentro dos Estados Unidos, a única maneira de dar segurança para o americano é controlando todas as ligações, que assim nós vamos ouvir os terroristas. Só que com isso também eles vão estar controlando a vida de toda a população. Bom, então os terroristas estão sendo usados como argumento para eles poderem controlar toda a população. E eles controlavam todos os governos do mundo. Vamos lembrar que aqui no Brasil, a presidente, ela também foi grampeada. Então, eles exercem um controle sobre o mundo todo, porque também o governo do Brasil, ele mandou dinheiro para
o Hamas, que é um grupo terrorista lá da Palestina, aí tinha que ser grampeada, né? Porque é um partido muito estranho. Donald Trump ganhou a simpatia dos judeus, né? Agora falando, ele preparou o caminho, disse esse presidente. Vamos falar dos presidentes que vieram depois, Donald Trump e agora o Joe Biden. Donald Trump ganhou a simpatia dos judeus com a mudança de sede, que já foi aprovada pelo Congresso em 1995, ou seja, tinha sido aprovada e ele executou. Mas por questões de segurança nacional foi adiada por todos os presidentes desde então. Donald Trump decidiu reconhecer Jerusalém e mudar a embaixada americana. Isso para os judeus foi espetacular, porque, claro, pela história judaica, Jerusalém pertence aos judeus, mas os árabes alegam que não. Né? Só que, ultimamente, também, os árabes eles já não estão vendo Jerusalém tanto como uma cidade santa, porque a história comprovou que a história de que Maomé teria ascendido ao céu de Jerusalém, na verdade, surgiu séculos depois da morte de Maomé, ou seja, é uma lenda. E isso não foi algo testemunhado na época. Então, os árabes estão deixando de acreditar que Jerusalém é santa para os árabes, né? Porque, na verdade, Maomé não subiu ao céu nada de Jerusalém. Então, até a possibilidade de construção do templo, os árabes já estão aceitando, né? A situação mudou muito nos últimos anos, então isso facilitou a atitude de Donald Trump, né? E deve facilitar também a ação do anticristo para construir o templo. Donald Trump disse: estamos aceitando o óbvio. Israel é uma nação soberana e Jerusalém é a sede do seu governo, parlamento e Supremo Tribunal. O Brasil também chegou a falar em tomar essa atitude, mas aqui no Brasil nós não temos uma proteção contra o mundo árabe. Estaria arriscado começar a surgir atentado terrorista aí por todos os lados. Então o governo brasileiro deu uma recuada. Bom, aí depois eu cito aí o nome de diversos rabinos, esses nomes judaicos são meio complicados, né? Tá bom? Que eles enviaram uma carta, né, solicitando ao presidente americano Donald Trump, na época que eles mandaram a carta ele era o presidente, que este ajude Israel na construção do templo. Bom, então veja, muitas pessoas acham até bonito, né? Pô, que bom o Donald Trump vai ajudar na construção do templo. Preste atenção, a possibilidade do anticristo ajudar na construção do templo é muito grande. A Bíblia profetiza que ele vai assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus, que ele vai interromper o sacrifício e a oferta de manjares. A Bíblia não afirma que ele vai ajudar a construir o templo. Porém, é bem provável que ele vai utilizar isso, né, como arma para ganhar a confiança dos israelitas e o direito de assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá bom? Bom, e essa simpatia dos judeus por Donald Trump chegou ao ponto deles estamparem a sua esfinge na moeda que representa o resgate da alma dos israelitas. Veja isso, eu vou colocar aí um trecho de Êxodo, né? E essa moeda aí, né, que é chamada metade de um ciclo, tá, ok? Que eles chamam de shekel hoje, essa moeda, ela foi determinada por Deus como o símbolo do resgate da alma dos israelitas. E eles pegaram essa moeda e colocaram a esfinge do Donald Trump. Observe o texto de Êxodo, versículo 11. Falou mais Yahvé a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará a Yahvé o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Isso dará todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta a Yahvé.
Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta a Yahvé. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta a Yahvé, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante de Yahvé, para fazer expiação por vossas almas. Então, observe, é uma moeda simbólica, né, em que Deus estabeleceu para simbolizar o resgate da alma dos israelitas. E vejam o que eles fizeram. Eu coloquei aí a imagem, né, do Shekel em Israel. O verso dele tem o templo, está aí à direita no material didático de vocês, tem a figura do templo, e à esquerda tem ali a figura do Donald Trump. Então, e tem a figura de um outro homem, que seria Ciro, né? O homem que autorizou a construção do templo depois do cativeiro babilônico, ok? Então, eles tomaram essa atitude. Eu achei, pode assim não representar nada, mas que eu achei uma atitude muito estranha porque essa moeda ela tem um símbolo para Israel, o símbolo do resgate da alma, né? Então, se for fazer um censo, cada israelita deve levar uma moeda dessa, né? Como o símbolo de resgate da alma deles, e coloca a esfinge do Donald Trump ali. O comentário do material didático prossegue. A reverência que o Estado de Israel presta a Donald Trump é perigosa. A história desse homem é muito controvertida. Ele só se manifestou como religioso quando decidiu concorrer à presidência dos Estados Unidos, e a vaga era por um partido religioso. Mas antes disso, ele nunca foi religioso. Pelo contrário, ele sempre foi um homem só ligado à questão financeira, daquele tipo que prega que os fins justificam os meios. Exatamente o que a história diz, né? Que aí falando de história, né? Que seria o lema do anticristo, né? Maquiavel escreveu um livro, O Príncipe, que ele retrata quem seria o homem que iria reerguer o Império Romano, e a descrição desse homem é que o lema dele seria: os fins justificam os meios, ou seja, ele faria tudo para subir na vida. E esse Donald Trump, ele é assim. Inclusive, ele tinha um programa de TV que ele retratava as pessoas como vitoriosas, aquele que alcançava o objetivo independente do que ele fez no caminho. Ou seja, essa é a figura do Donald Trump. Tanto que quando ele se candidatou à presidência, você encontra vídeos no YouTube de repórteres rindo, porque diziam: esse homem ele é tão odiado, não tem chance dele chegar à presidência. E de forma espantosa esse homem chegou, né? E eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos que dizem que houve realmente fraude nas eleições, né? E diz que Donald Trump está preparando para voltar à presidência. A gente não sabe se tomando de volta à presidência ou se ele vai se reeleger nas próximas eleições, tá bom? Então, é um homem a ser observado. Sempre dizendo, nós, muito provavelmente a igreja não saberá quem é o anticristo. Terá características, evidências, mas certeza não. Mas você especular não é pecado, né? A igreja não deve ter uma confirmação final sobre quem é o anticristo. Nestes últimos dias, devemos observar o surgimento de um líder mundial com as características profetizadas na Bíblia, né? Então, nós observarmos Donald Trump e outros presidentes, pode ser que o Donald Trump volte, pode ser o Joe Biden, ou pode ser alguém que surja nos Estados Unidos, mas não seja o presidente, ok? Mas as coisas, estamos citando aqui pessoas que de alguma maneira as evidências nos fazem ficar atentos, né, para o que eles estão fazendo.